Aleluia, aleluia, aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem ao chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Eucaristia, através da Rádio Liberdade FM, você que medita conosco a Palavra de Deus, através do nosso canal no YouTube, vocês aqui presentes nesta capela da Casa de Nazaré. Nós hoje, dia 2 de setembro, terça-feira da 22ª semana do Tempo Comum, mês da Bíblia, peregrinos de esperança com a Palavra de Deus na mão, somos chamados a nos aproximar da Sagrada Escritura e nos aproximar dela de coração aberto. Nós temos sempre diante de nós um Deus que fala, mas nem sempre nós temos diante de um Deus que fala um ser humano disposto a ouvir. Se nós olhamos a pedagogia, o amor da Igreja como mãe, a Igreja deseja que nós possamos nos alimentar diariamente da Palavra de Deus, e ela vai nos propondo trecho por trecho, dia por dia da Escritura, na liturgia da Palavra, quase que a Bíblia inteira. Nós já lemos ao longo desse ano, durante a semana, o Evangelho de São Marcos, o Evangelho de São Mateus, e desde ontem nós começamos o Evangelho de São Lucas durante a semana, que é o mesmo Evangelho que nós estamos ouvindo ao longo dos domingos, por ser o ano C. E o Evangelho de São Lucas é sempre esse Evangelho de muita esperança, sobretudo para gente como nós, gente pobre, pecadora, gente pequena. Jesus é aquele que vem justamente para ser o hoje de Deus na nossa vida. O dia que vocês estiverem sem ter o que fazer, em vez de pecar ou ficar aí fazendo o que não deve, pega uma caneta, abra seu Evangelho de Lucas e grifa quantas vezes aparece a palavra hoje. Jesus é o hoje de Deus para nós. Ou seja, Ele não salvou ontem, não vai salvar amanhã. Hoje, todo dia é dia da salvação. Todo dia é dia de nos voltarmos para Deus. Todo dia é dia de nós avaliarmos à luz da palavra de Deus como anda a nossa vida. E na primeira leitura de hoje, tirada da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses,
São Paulo faz um questionamento sério para a nossa vida. Ele diz: vocês estão colocando a esperança em quê? Vocês estão colocando a esperança na segurança falsa que esse mundo oferece, ou vocês estão de fato aguardando a vinda do Cristo Salvador? E ele diz: não dormamos como os outros estão dormindo. O cristão é aquele que vive na esperança, mas uma esperança ativa. O Santo Padre, o Papa Francisco, gostava de cunhar algumas palavras, e ele dizia, não é? Do verbo esperançar. Ou seja, o cristão que vive na esperança não é a esperança da espera, que cruza o braço e diz: uma hora chega. Não, a esperança do cristão é uma esperança ativa que me faz viver aguardando o Cristo que vem, mas trabalhando com Cristo nesse caminho da vida. E trabalhar com Cristo no caminho da vida significa escolher um dos lados desse combate, um dos lados que a humanidade vive. O lado daqueles que aceitam Cristo e por Ele trabalham e por Ele dão a vida e se alegram com a presença dEle, ou nós faremos parte do mundo das trevas, que não aceita Cristo e se incomoda com a sua presença. Nós ouvíamos no Evangelho de ontem, Jesus que na sinagoga vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. Todo mundo ficou feliz. Mas quando ele começa a dizer: eu vim justamente também para os pagãos, porque no tempo do profeta Elias, no tempo de Eliseu, Deus também teve compaixão dos pagãos. O mesmo povo que ficou feliz, pegou em pedras e expulsou Jesus da sinagoga e queria jogá-lo do precipício. Os anjos do céu, quando Jesus nasce, fazem festa, glória a Deus nas alturas, paz na terra. Os pastores vão alegres, mas os demônios entram em desespero. Se o céu se alegra pela encarnação de Cristo, o inferno treme de ódio, porque com a vinda de Cristo ao mundo, ele veio justamente para destruir as obras do diabo. E por isso, a presença de Cristo é uma presença que incomoda o maligno e quem é do partido do maligno. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Em outras palavras, Jesus diz: sim, eu vim para vos destruir. A luz destrói a escuridão, o bem destrói o mal. A presença de Cristo, ela é por si um exorcismo no espírito das trevas. E nós, batizados em Cristo, pelo batismo, membros do corpo de Cristo, nós temos Cristo agindo em nós para continuar o exorcismo desse mundo. Por isso que a presença de um cristão no mundo, ou ela é uma presença exorcística, ou seja, ou a presença do cristão é uma presença que afugenta o mal, ou esse cristão já deixou de ser cristão há muito tempo. Hoje o Deus Conosco nos pede para rezarmos pela evangelização dos povos, ou seja, pela obra missionária da igreja, e nós não temos outra missão a não ser, em nome de Cristo, unidos a Cristo, por causa de Cristo e do jeito de Cristo, expulsarmos o mal desse mundo. A nossa presença deve ser presença de luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ao acender a luz, a escuridão foge, por mais densa que seja essa escuridão. Mas não basta saber tudo isso. É preciso escolher qual é o catequista da nossa vida. E tem muita gente, infelizmente, que escolheu como catequista o próprio diabo. Veja, Jesus é o divino mestre. O diabo hoje no Evangelho não diz mentira nenhuma. Eu sei quem tu és o santo de Deus. Mas Jesus diz o que para ele? Cala-te e sai dele. Uai, padre, mas se o diabo falou uma coisa boa,
Por que Jesus mandou ele ficar quieto? Guarde bem isso para a vida. Cristo não quer que a gente chegue à verdade por meio do pai da mentira. Porque uma vez que a gente der crédito àquilo que o diabo diz, mesmo sendo verdade, o dia que ele nos contar uma mentira, nós seremos enganados. Por isso, em todo o evangelho, sempre que o diabo diz alguma coisa, cala-te e sai dele, diz Jesus. Ele não quer que o demônio seja nosso catequista. Cristo não quer isso. E você quer? Eu quero. Peçamos hoje, por intercessão de Nossa Senhora, ela que é a mãe da palavra de Deus, que ela coloque juízo na nossa cabeça e no nosso coração, para escolhermos bem quem é o mestre da nossa vida, para escolhermos bem aonde nós estamos depositando a nossa esperança, que ela nos ajude a discernir todos os dias, se nós estamos do lado daqueles que se alegram pela vinda e pela presença de Cristo, ou se nós somos incomodados pela presença de Cristo. Que Maria, na sua humildade, esmagou a cabeça soberba de Satanás, que ela também esmague a raiz soberba que teima em crescer dentro de todos e cada um de nós. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.